Escorpião. Escorpião, esse mês a indecisão se acentua. Não adianta. Quando aparece isso, muitas vezes pode indicar cansaço, pode indicar fadiga, né? Mas eu acho que, para mim, diante de todas as cartas, né, é um momento de tomada de decisão. E provavelmente seja uma oportunidade profissional, porque a carta da transformação ela está exatamente na casa do profissional. E aí ele diz, é um momento de renascimento para vocês, que vai trazer muita satisfação. Vocês hoje estão se consumindo, preocupados, a cabeça não para de pensar, mas ele fala, é a hora de deixar para trás algo que se dedicou por muito tempo. E aí, no eixo, ele mostra acordo com as pessoas, associações, pode indicar assinatura de contratos, pode indicar novos projetos. Lembrando sempre, gente, isso aqui é uma leitura geral, não dá como focar para cada um de vocês. E se não tiver assim, batendo muito com o que a gente está falando, procura o ascendente, procura a lua, porque ele mostra aqui, para o escorpião, uma estabilidade financeira, inclusive entrada de dinheiro, quem trabalha com vendas, aumento de clientela, mas ele fala ainda muita indecisão, preocupação com filhos, para quem tem filhos, e ele mostra aqui a proteção espiritual. Então é um momento onde os valores vão ser muito importantes, o que eu acredito que seja o certo e o errado, para a tomada de decisões importantes. E na primeira carta, quando ele sai, a carta da dúvida, né, da decisão, é muito importante que se tome a decisão para que se dê a transformação. Um momento onde, assim, a mente, né, ele fala, a mente não para, ela é o tempo todo pensando, lembrando muito de situações do passado, é um momento de aprendizado, as relações com as pessoas ao seu redor, assim, parentes próximos, irmãos, o meio ambiente que a gente chama, né? É bem possível que mude esse meio ambiente, e ele fala, muita ansiedade com relação a uma troca comercial. O que é uma troca comercial? Pode ser um contrato de trabalho, pode ser um contrato de aluguel de casa, de compra, de venda, né? Ou a expectativa de uma venda para que você possa concretizar. Mas ele mostra no lar, na casa, com quem você mora, um momento tranquilo em família, né? Outra vez ele fala necessidade de novos valores para que vocês se equilibrem tanto emocional como racionalmente. E aí ele diz, o momento de tirar uma lição. Essa carta ela me mostra o quê? A falta do equilíbrio mental, que é o que sai na casa anterior. Então existe uma necessidade aqui de se saber qual é o meu objetivo, qual é a minha meta, né, o meu plano, para que eu possa me equilibrar emocionalmente. Na questão dos romances, né, essa casa também fala de filhos e fala muito em criatividade. Então eu diria assim, a carta ela fala em paixão. Então se for arrumar um namorado novo, por exemplo, é um relacionamento de muita paixão, de muito sexo, mas que não vai ter durabilidade. Se a gente estiver falando de filhos, pode ser um momento de alguma questão ligada com o filho, alguma briga, alguma coisa. Se a gente estiver falando em criatividade, é algo que eu imagino, que eu crio, que se transforma num ganho financeiro. Então, lógico que dependendo do jogo de cada um, né, essa carta ela tem vários significados. Mas, de qualquer forma, é um momento onde eu estou lidando com o outro o tempo todo. Então, eu olho para mim, vejo o que é importante para mim e diante da situação que eu estou vivenciando, eu posso ou não não querer mais o relacionamento que está acontecendo hoje, né? E aí ele diz, porque outra vez lá aparece a carta da escolha, né? Da dúvida, da escolha.
E aí ele mostra no dia a dia, na saúde e no trabalho, a carta da estrela ela traz um novo olhar, uma nova energia, uma maior sensibilidade. Então, se for alguma questão de saúde, já está melhorando. Se for alguma questão no trabalho, é um momento em que vocês têm uma nova chance no trabalho, uma maior harmonia no trabalho. E aí ele fala, momento de inovação, de parar de fingir que está tudo bem e de se sentir preso a uma situação e inovar, abrir mão. Por isso que ele fala, diante da escolha, o abrir mão e parar de se consumir para um renascimento. Na casa do outro, a justiça ela representa o quê? Pode significar um contrato de trabalho, pode significar um acordo, né, profissional, pode indicar um acordo de mudança de casa, por exemplo, apesar de não aparecer a mudança na casa ainda. A transformação aqui ela vai se dar primeiro no trabalho, né, e aparece também no meio ambiente. Por isso que eu acho que a primeira questão aqui vai ser o próprio trabalho. E aí ele diz, apesar de perceber que a responsabilidade é muito grande para vocês, colocando na balança, examinando tudo e a busca de maior criatividade, de maior liberdade, tá? Um momento importante na sexualidade de muitos de Escorpião. Vocês vão perceber a força de realização. Muitos podem ter aqui aumento no dinheiro, porque ele fala assim, é o dinheiro que o outro investe em mim. E ele mostra aqui uma nova estrutura emocional. É um momento onde vocês vão conhecer pessoas chaves para conseguir concretizar o que vocês estão querendo. Então é um momento de observar mais, ficar atento, porque as pessoas que estão cruzando o caminho de vocês, elas têm uma importância no concretizar os objetivos que vocês estão. E ele mostra ali muito cansaço mesmo, já estão na hora mesmo de decidir diante desse cansaço todo. Favorável a qualquer assunto que se diga a respeito à justiça, favorável a estudos, um momento de uma nova filosofia de vida, um novo olhar para o que é importante para mim e a construção, a cooperação de algo. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um negócio que você quer fazer sociedade com alguém e aí você concretiza essa sociedade, você vai ter uma facilidade nisso e construir algo novo é um momento favorável aqui. Então, lógico que vai depender cada caso, né? Mas ele também mostra muito desconfiado, né? Ainda não tem aquela certeza, ainda está muito na retranca, como diria, né? Mas é um momento de sorte, de realização, de concretização, provavelmente tem um aumento salarial aqui, ainda rivalidade ele mostra, então óbvio que pode acabar acontecendo umas fofoquinhas no trabalho e tudo mais, mas isso é bobagem, mas ele já mostra aqui, olha, um novo início. E aí ele diz, novos amigos, novas associações, aumento de clientela. Apesar de vocês estarem mais reservados, as possibilidades estão chegando para vocês e vocês estão atraindo tudo o que vocês querem, inclusive melhoria financeira. E aí ele fala, momento em que as provações estão indo embora, porque muitos de vocês podem estar querendo largar tudo sem se preocupar com a responsabilidade. E é a hora que ele diz, apesar de não se conformar com a situação do jeito que ela está, chega uma notícia boa sim, e é uma questão que ele diz assim, é como se vocês estivessem diante de uma decisão se reestruturando internamente e a partir daí essa transformação se dá do lado externo, que seria primeiro na parte profissional. Então vamos pegar uma mensagem aqui da cartinha para vocês. Vamos lá ver, Escorpião, como é que está esse mês. Olha que interessante. Dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo o meu sistema como um todo. Amplio a minha percepção de mundo e agora eu consigo crescer. Um bom mês para vocês.